Olá, paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Nesse segundo trimestre de 2021, nós estamos trabalhando com a revista dos jovens, que tem o título O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, o subtítulo Lições da Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. O pastor comentarista desta revista é o pastor Natalino das Neves, e nesta aula de hoje nós vamos falar da lição de número 4, o título é A Sabedoria Divina. Na lição passada, a lição de número 3, nós falamos sobre as contendas na igreja de Corinto por causa do partidarismo dos membros, pela escolha, pela preferência que eles tinham por alguns líderes. Agora, nessa lição de número 4, ainda que pareça que Paulo está mudando o foco, ele está mudando o assunto da problemática da igreja de Corinto, na verdade, Paulo está seguindo aqui a mesma linha e ainda está tratando sobre esse problema das divisões na igreja. Só que agora, Paulo ele vai tratar este problema pela raiz. Por certo, você já conhece aquele ditado que diz: corte o mal pela raiz? Então, Paulo aqui ele vai tratar esse problema na sua raiz. Porque a questão da divisão na igreja, do partidarismo na igreja, ela vinha porque os coríntios valorizavam o homem. E essa valorização do homem pelo homem se dava a partir da sua sabedoria, do seu conhecimento racional. Então, Paulo agora ele vai começar a discorrer sobre um assunto e fazer ali um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Paulo ele vai mostrar agora a partir do versículo 18 que há uma oposição entre essas duas, que elas não se entrelaçam. Como a raiz da formação dos grupos na igreja de Corinto era por causa da valorização do homem, e esse homem ele era valorizado segundo a sua sabedoria, segundo o seu conhecimento racional, Paulo, a partir do versículo 18 do primeiro capítulo, ele vai começar agora a contrastar a racionalidade humana, a sabedoria humana com a sabedoria divina e mostrar que elas são opostas e que Deus não pensa como o homem pensa. Texto do dia. O texto do dia é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E por que eles não conseguiram tal intento? Aí a parte final do versículo 21 vai nos dizer, olha só, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Deus achou por bem, Deus agradou-se de salvar os crentes, de salvar as pessoas que iam crendo na mensagem, na palavra que era pregada pelos apóstolos. E no que consistia essa pregação? Ela consistia na mensagem da cruz, na crucificação de Cristo que veio para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Então os sábios eles denominavam essa pregação, essa mensagem da cruz como uma loucura, porque para eles era inadmissível que um Deus forte, todo-poderoso viesse a morrer em uma cruz. A síntese diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que nós aprendemos com essa síntese aqui? Então, essa mensagem da cruz, ela só é loucura para os que não conhecem a Cristo. João, no capítulo 1, lá no seu evangelho, no versículo de número 10, ele vai dizer isso, que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então, aquela mensagem de Cristo, vindo tomar o lugar do homem para fazer remissão dos seus pecados e fazer essa ligação de volta entre o homem e Deus, era uma loucura. E ao mesmo tempo que para uns era loucura, para outros era a manifestação do poder e da sabedoria de Deus. E como que se deu essa manifestação do poder e da sabedoria de Deus? Através do ministério terreno de Jesus. Então, quando Jesus ele esvazia da sua glória e ele assume a sua forma humana e ele passa aquele período aqui na terra, caminhando com os discípulos, ensinando, ali estava sendo manifestada todo o poder de Deus.
toda a sabedoria de Deus. O fim do ministério de Jesus culminou com a morte na cruz, mas a morte na cruz não significava fraqueza, significava, na verdade, o poder de Deus, porque este era o plano, desde o princípio, esse era o plano da redenção para o homem desde a fundação. Vamos ver o que Paulo ele escreve aqui na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Então, a manifestação do poder e da sabedoria de Deus foi revelada para o homem, foi desvendada para o homem quando do ministério terreno de Cristo. O nosso texto bíblico, ele está em 1 Coríntios, capítulo 1, e aí nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 25, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. A introdução diz assim: o homem que não crê em Deus, ele passa a vida inteira acumulando sabedoria e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Porque não é a sabedoria humana, como nós já lemos no texto bíblico, que promove o relacionamento com Deus, o conhecimento de Deus. O que promove o relacionamento entre Deus e homem é ele crer no sacrifício de Cristo, é ele aceitar a mensagem da cruz como o único caminho que leva ao Senhor. E foi isso que Jesus disse. Ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é por isso que a sabedoria divina, ela sobressai a sabedoria humana, porque ela promove o caminho de acesso a Deus. E o primeiro tópico tem o título: A Cruz de Cristo e a Sabedoria de Deus. O subtópico de número 1, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. E aí nós vamos analisar aqui como esses dois povos aqui, principalmente os judeus e os gregos, eles viam a cruz de Cristo. Está escrito aí no nosso slide que para os judeus a cruz era tida por escândalo e para os gregos era uma loucura. Por que os judeus eles viam a cruz como um escândalo? Porque na verdade os judeus eles estavam esperando um Messias conquistador, um Messias vitorioso, que viria fazendo sinais. Eles estavam acostumados com sinais. Quando pega toda a história, toda a trajetória dos judeus, nós vamos ver que Deus sempre interviu a favor deles, fazendo muitos sinais, abrindo o Mar Vermelho, o Rio Jordão, e ele trazendo essas maravilhas, fazendo esses feitos no meio do povo. Então o povo esperava que quando o Messias viesse, ele viesse dessa mesma forma, fazendo os sinais, realizando muitos milagres, que por esses sinais e esses milagres ele restauraria o trono de Davi. Então quando veio Jesus, humilde, um Jesus que andava com os pecadores, que andava no meio do povo, isso não foi muito aceito pelos judeus, por aqueles que detinham o conhecimento, que estavam cegos pelo legalismo, pelo conceito da lei. E nós vamos ver que em todos os encontros que eles tinham com Jesus, eles ficavam pedindo sinais para Jesus, para confirmar se o que Jesus estava dizendo, se o que Jesus ensinava era de fato real pelos sinais. Então, olha só, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo de número 12, nós vamos ver no versículo de número 38, um diálogo entre Jesus e os fariseus, e o diálogo se dá da seguinte maneira: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor.
Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui nesse diálogo com os escribas e os fariseus, eles estão pedindo um sinal para Jesus. Jesus disse que não seria dado nenhum sinal, mas na verdade Jesus acaba dando um sinal, dando uma dica. Ele fala: olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, fazendo menção ali à sua morte de cruz. E ainda nós temos outra passagem bíblica onde eles vão pedir um sinal ainda para Jesus, ali já mesmo no final, na morte de cruz, registrada em Mateus capítulo 27, versículo 42, nós vamos ver eles dizendo assim, quando Jesus está já pendurado no madeiro: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Então eles estavam querendo naquele momento ali que Jesus descesse da cruz, manifestando ser o Messias, o Todo-Poderoso, e assim eles passariam a crer. Então, para os judeus que viviam buscando sinais e querendo uma intervenção milagrosa da parte de Deus, Jesus ser o Messias era um escândalo, era uma pedra de tropeço. E ainda nós precisamos ressaltar que para eles a morte numa cruz era uma maldição. Então ainda, porque não foram feitos sinais, porque Jesus não demonstrou ser o Messias, e ainda ter uma morte de cruz, uma morte pregada no madeiro, era ainda uma pedra de tropeço, e definitivamente ele não era o Messias esperado, não era o Senhor. E para os gregos a mensagem da cruz era loucura, porque eles não viam em Jesus as características dos seus deuses mitológicos, como a força, por exemplo. Então relacionar Jesus a uma divindade, e essa divindade morrer pregada numa cruz era tolice, era inaceitável. Os gregos achavam isso então uma loucura. Na verdade, para os gregos a morte ela significava derrota. Eles sempre criam e sempre tinham um herói como um vencedor. Então, a partir do momento que essa divindade ela foi pregada numa cruz e ela morre, era considerada uma derrota para esses gregos. Por certo, eles não conheciam o que João escreveu no seu evangelho, no capítulo 10, no versículo 18, acerca do que Jesus disse. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, na verdade, a morte na cruz do Calvário não foi uma derrota, foi uma vitória, porque esse seria o meio que o homem alcançaria a sua redenção, a remissão pelos seus pecados. E Jesus, ele vai no momento da sua morte entregar o seu espírito. Então a morte não derrota Jesus. Jesus se entrega à morte, e os gregos, por certo, não conheciam esse feito, essa palavra, essa ministração de Jesus, e tinham aquela morte como uma derrota. Então, portanto, eles achavam a mensagem que os apóstolos pregavam uma loucura. E ainda nós temos que dizer aqui no primeiro tópico acerca dos romanos, porque nós fizemos menção do que os judeus achavam da mensagem da cruz e os gregos. E os romanos nem se falam, que ele era o povo dominante na época, e quem morria numa cruz, pendurado na cruz, era a pessoa da pior categoria. Então aquilo ali era o pior castigo, era o castigo extremo, que era destinado apenas aos rebeldes, aqueles que se opunham ao Estado, aqueles que eram tidos como criminosos. O segundo subtópico fala: a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. Então, se os judeus consideravam um escândalo a mensagem da cruz, os gregos consideravam loucura, para nós que vamos sendo salvos, que estamos nesse processo de salvação, é a manifestação do poder de Deus, e a morte de Jesus na cruz é o único meio de chegar a Deus. Nós recebemos de Deus essa maior dádiva, nesse favor imerecido, que foi a morte de Jesus, para nos colocar numa posição de justificados, fazer remissão pelos nossos pecados e aí possibilitar a nossa entrada no reino dos céus e o nosso contato com o Senhor novamente. Então, o subtópico 3, ele tem o título: a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Então, nós vamos voltar aqui na nossa
leitura, né, no texto bíblico. No versículo de número 19, nós vamos ver que Paulo ele faz uma citação do profeta Isaías. Ele vai fazer essa citação aqui na tradução da Septuaginta, não na tradução lá do original do hebraico, quando ele fala, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então aqui nesse momento, Paulo está refutando mais uma vez a sabedoria humana e ele está agora comprovando, né, pela passagem do profeta Isaías, que tem como pano de fundo, né, o momento em que Israel ele busca ajuda no Egito, ele faz uma aliança política com o Egito para poder se tornar ali protegido e ficar livre das investidas da Assíria. Para encerrar o nosso primeiro tópico, o ponto importante: cremos que a cruz de Cristo é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para a salvação de todos que creem em Jesus. O segundo tópico, a vida eterna e a verdadeira sabedoria. Então, nesse slide aí, nós colocamos todos os 3 subtópicos. O primeiro, ele diz, não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. O que não pode ser obtida por meio do legalismo religioso? A vida eterna e a verdadeira sabedoria. E os judeus, eles defendiam que a sua justiça ela vinha do cumprimento da lei. Então, porque eles estavam obedecendo a lei de Moisés, fazendo todo o ritual, cumprindo todos os preceitos ali, eles se colocavam ali no patamar de justo. Para os gregos, que já estavam se baseando no gnosticismo, eles criam que já haviam alcançado o conhecimento necessário para a salvação. Então, por isso, o segundo subtópico, ele diz aí que a verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. Então, tanto o judeu quanto o grego estava equivocado quanto à obtenção da vida eterna e a verdadeira sabedoria, porque tanto uma quanto a outra é revelada em Cristo e somente Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário é que garante a vida eterna e que revelou a verdadeira sabedoria. O ponto importante, Jesus Cristo é a revelação plena da sabedoria do Pai. E o tópico de número 3, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo. Mas antes que nós sigamos aqui, no estudo desse terceiro tópico, eu queria que você lesse comigo também a passagem aqui de 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, mas agora nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Então nós vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 31, que diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, com essa palavra de Paulo, a partir do versículo 26 aqui até o versículo 31, Paulo está dizendo assim, olha, Coríntios, olhem para vocês, analisem aí a situação de vocês. Olha como a igreja na qual vocês estão inseridos, que vocês fazem parte, como é a formação dessa igreja. Porque a igreja, as igrejas da sua fundação, no início da era cristã, ela não era composta por pessoas nobres, por pessoas de destaque. Era, na sua grande maioria, ex-escravos, ex-soldados, aqueles que se convertiam do judaísmo para o cristianismo. E essas pessoas, na sua maioria, e pelos sábios da época, pela sociedade da época, elas eram desprezadas, elas não eram valorizadas. Então Deus escolheu essas pessoas que são desprezadas, que para o mundo não têm nada a oferecer,
para desprezar realmente as coisas que são, para mostrar que Deus não escolhe como o mundo escolhe. Para o mundo, a importância está em ter, em ser, e para Deus não. Então, uma vez mais, Paulo aqui ele está confrontando os coríntios, ele está mostrando esse contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Então, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. E aí a maioria das pessoas que deram crédito à mensagem da cruz de Cristo não eram consideradas sábias, pessoas poderosas ou nobres. Portanto, em vez de os coríntios valorizarem a sabedoria humana e promover a contendas e o partidarismo na igreja por causa da preferência pelos líderes, eles deveriam se gloriar no Senhor, que é de onde vem a salvação e a vida eterna. O ponto importante aqui do tópico de número 3, o crente maduro que teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado somente para a glória de Deus. Nós terminamos o estudo aqui da nossa lição de número 4, a conclusão diz: Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz do Cristo crucificado, que era considerado loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. E aí nós terminamos aqui o estudo da nossa lição de número 4. É claro que nós não conseguimos exaurir todo o conteúdo, falar tudo o que deveríamos falar, por isso que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração, te direcionando e trazendo a iluminação acerca desta palavra, tá? Fiquem todos com Deus, até uma próxima aula.